Pessoal, agora dentro desse módulo de governança corporativa, a gente vai falar de um elemento que é muito importante que toda organização e time de vendas precisa ter. São metas, comissionamentos e clawbacks. Sobre metas, é importante a gente pensar que não existe um trabalho que consegue ser tão bem mensurado em termos quantitativos que o do time de vendas. A gente sabe que um dos traços do gestor é justamente ser focado no resultado. E lembrando que os traços que a gente possui, eles também vão servir como exemplo para que o nosso time também siga. Então, o foco em resultado, a melhor maneira de você delimitar o foco em resultado é entregar um número para uma pessoa que ela consiga atingir. Bons vendedores, eles têm esse foco em resultado naturalmente. Eles vão procurar, se for um SDR, atingir uma meta que ele tem que atingir de MQL, de reuniões diárias, dependendo do tipo de processo, dependendo do tipo de meta que você está estruturando. Como também o vendedor, ele vai ficar focado em garantir a conversão de novos clientes e ele vai fazer o esforço máximo para atingir aquilo ali. Então as metas, a gente tem várias maneiras de chegar até essa meta. Para você que não tem nada estruturado, nunca pensou em uma meta do time de vendas ou que está estruturando uma meta pela primeira vez dentro de um processo que não existia, você pode começar diretamente com benchmark. Procure um benchmark que se alinhe direto à estrutura do seu time, ao mercado, ao produto que você está vendendo e o processo que você é capaz de estruturar nesse momento. Eu acredito que começar com benchmark de vendas é a melhor maneira, é a maneira mais fácil de você estruturar uma primeira meta. Sabendo sempre que você vai ter que fazer algumas modificações e alguns aprendizados no decorrer desse processo, porque a gente sabe que benchmark existem várias diferenciações que eles podem estar estabelecidos. Mas é uma ótima maneira, como eu disse para vocês, de se começar. Uma outra maneira de vocês estabelecerem a meta do time de vendas de vocês é começar com o histórico de vendas que você já tem. É claro, conforme você vai fazendo modificações dentro desse processo, pode ser que esse histórico de vendas de você seja a barra mínima pelo qual o processo de vocês começou. E não tem problema nenhum. É melhor vocês começarem com um dado, já sabendo que vocês vão ter que melhorar ele no decorrer do processo. É importante também para vocês evitarem estresse com o time ao aumentar a meta, de alinhar com ele desde o início. Sendo uma das responsabilidades do gestor fazer esse alinhamento, é garantir que você comunicou que, pessoal, essa é uma primeira meta que a gente está estabelecendo, a gente sabe que ela é um parâmetro mínimo e que a gente acredita que, como time, a gente consegue melhorar isso no decorrer dos próximos meses. Tranquilo? Ótimo! Vocês tendo uma meta estabelecida, vocês já vão conseguir propor para o time de vocês um foco no resultado e eu vou falar para vocês sobre algumas maneiras de comissionar esse time para garantir que vocês estão potencializando ainda mais esse foco no resultado, ok? Pessoal, então qual que é o papel do comissionamento dentro de um time de vendas? O comissionamento ele tem dois grandes elementos que eles têm que ser bem alinhados para garantir que no final a gente está tendo um comissionamento de sucesso. De um lado, a gente tem o time, onde existe uma motivação explícita, financeira, pelo qual ao eu disponibilizar mais esforço e construir mais resultado, eu vou tender a ter uma recompensa maior quanto àquilo. E o outro elemento que eu tenho que considerar ao estruturar o meu comissionamento é o nível de saúde financeira que aquele comissionamento tem para a própria empresa em questão. Afinal, a última coisa que a gente quer é estabelecer um comissionamento que ele é bom para o time, mas que ele é ruim para a empresa. Se a empresa não ganha no médio e no longo prazo com aquilo, aquele comissionamento vai tender a fazer o oposto da intenção inicial dele, que vai motivar as pessoas dentro de um elemento que no longo prazo não vai ser possível a gente entregar. Então, ao alinhar esses dois elementos, eu tenho de um lado um time motivado, focado no resultado, focado em entregar aquele resultado, e ele ganhando por aquilo, e de outro eu tenho a empresa que fica segura que quanto mais resultado meu time entrega, maior vai ser o crescimento em receita para essa organização. Tranquilo? Outros elementos que a gente também não quer, que a gente não pode permitir que aconteça, é um comissionamento que ele é só interessante para a empresa, mas não é interessante para o time de vendas. Então, lembra da aula anterior. Pessoas são um elemento chave na saúde da nossa organização de vendas. Então, a gente tem que considerar que a gente está alinhando bem esses dois pontos e esse comissionamento ele não seja discrepante
do termos, a organização ela tende a ganhar muito mais baseado no esforço que eu faço. Isso daí é muito ruim para o vendedor porque ele começa a pensar, poxa, eu faço tanto esforço e a recompensa que eu ganho ela não é tão considerável se eu comparar com o ganho que a empresa está tendo, ok? Então pensa sempre, alinhar esses dois elementos é muito importante. Então do ponto do vendedor eu tenho a motivação explícita, que é a motivação financeira, de saber que ao me esforçar mais, ao trazer mais resultado, eu vou ser mais recompensado. Também do aspecto da meta, pensando que vendedores eles tendem a ser ambiciosos e eles tendem a querer provar que no médio e longo prazo eles conseguem vender aquilo ali constantemente. E também como aspecto de motivação implícita, ao saber que eu sou capaz de entregar essa meta constantemente. E também esse vendedor ele quer se mostrar capaz de entregar uma meta que por mais que ela tenha sido aumentada, e é claro, se ela foi fundamentada dentro de algum ganho de processo que eu trouxe ou alguma nova modificação dentro do mercado, esse vendedor ele vai ter uma motivação implícita de entregar o resultado final. Ou seja, por mais desafiador que a meta seja, sim, ele vai querer entregar, ok? E do lado da empresa, eu também tenho que garantir que para esse comissionamento ele ser saudável, que o meu custo de aquisição de clientes ele ainda é menor que o LTV que está sendo gerado, ok? Então o CAC e o LTV eles costumam funcionar como uma balança até onde que eu posso chegar na entrega do meu comissionamento no final, tranquilo? E por último, a gente tem que garantir que no final a venda da nossa solução do ponto de vista da empresa e o comissionamento que eu estou pagando para o meu time de vendas, ele não impacta tanto a lucratividade do produto. Eu consigo lucrar com aquilo? Pensando assim, eu gosto muito da noção do jogo infinito para explicar essa situação. Se eu não conseguir estruturar um comissionamento que seja saudável para a empresa, eu sei que no médio e longo prazo aquela empresa ela vai tender a não funcionar. Ou seja, cada vez que eu vendo mais, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. Eu estou saindo perdendo porque aquela venda não foi lucrativa. E para o time de venda, se eu não estruturo um comissionamento que seja válido o suficiente para as pessoas se motivarem, elas vão tender a se desmotivar e sair. E eu vou ter alto nível de turnover. Ou seja, o meu comissionamento que eu queria que seguisse para um lado, que é motivar, que é garantir mais resultado, está seguindo para o outro, que é desmotivar e assim por diante. Você, como líder organizacional, não pode deixar isso acontecer, ok? Pessoal, a gente coloca comissionamento dentro dos elementos mais importantes e que está hoje dentro da estrutura de governança corporativa, porque a gente sabe que, por mais que comissionamento seja algo com alto peso em todo o processo comercial, não existe uma resposta única para ele. É uma notícia ruim que eu tenho que dar para você, mas é uma notícia que eu estou trazendo o quanto antes dentro do certificado para você começar a pensar desde cedo nela. Por que que não tem uma estrutura única que responde a todas, que correspondam a todas as organizações de vendas? Porque o comissionamento ele vai variar por vários pontos. Por exemplo, modelos de negócios diferentes tendem a ter comissionamentos diferentes. Momentos que empresas estão passando, se eu quero seguir por uma estratégia A ou por uma estratégia B, um comissionamento diferente pode oferecer mais resultado, pode trazer mais resultado baseado naquela estratégia que está seguindo. Uma dica essencial que eu deixo para vocês, alguém que tenha mais curiosidade de saber sobre esse alinhamento entre estratégia e vendas, que é o livro do Frank Cespedes, que é o Align Sales and Strategy. Um outro elemento que também tende a ter peso no comissionamento, que é a inserção de mercado. Vamos supor que você queira se inserir dentro de uma regional diferente, você quer dar uma potencialização do comissionamento para a venda dentro daquele território. Pode ser algo relevante você comissionar diferente. Outro ponto, modelo de vendas. Você pode comissionar para uma venda que ela é one shot, uma venda de um serviço único com alto valor agregado, e para uma venda recorrente. Você pode comissionar isso de maneira diferente. Um último ponto que também tem peso na hora de estruturar o seu comissionamento de vendas, a complexidade das vendas. Eu tenho um modelo mais transacional, eu tenho um modelo mais relacional, é algo que faz sentido eu comissionar diferente para cada um desses pontos? Isso são todas perguntas que a gente tem que fazer no decorrer do nosso processo, antes de propor uma solução, que vai garantir o melhor resultado final. E não tem jeito de fugir. Como líder organizacional, um ponto que a gente vai estar sempre tratando a gente tem que fazer um processo de reflexão para garantir o que se encaixa mais no nosso cenário.
Não é algo completamente, um modelo que vai se encaixar em todos os cenários. Não. A gente tem que fazer esse processo de reflexão, de ponderação, para garantir que no final eu estou tomando a melhor decisão para o meu processo, ok? Considerando que o papel do comissionamento é fazer um alinhamento entre esforço, resultado e recompensa, a gente sabe que existem duas situações que normalmente a grande maioria dos clientes tendem a cair na hora de estruturar um comissionamento. Lembrando sempre que o melhor comissionamento depende muito de contexto a contexto, e eu quero falar um pouco sobre esses dois tipos de situação que um comissionamento ele pode cair, que você consegue ver qual que se encaixa mais para o seu cenário e você tem um direcionamento. O primeiro comissionamento, o primeiro tipo de comissionamento, ele é um comissionamento pautado no esforço. Confesso que esse tipo de comissionamento ele é delimitado a um cenário muito específico, então é justamente o segundo tipo de comissionamento que mais tende a aparecer dentro de organizações comerciais, que é o comissionamento pautado no resultado. Mas vamos entrar primeiro no comissionamento pautado por esforço, ok? E principalmente falando no contexto que esse comissionamento se encaixa, eu vou dar um exemplo para vocês também. O comissionamento pautado em esforço, a gente tende a recompensar o esforço puro que uma pessoa está executando o nosso processo comercial. Então a gente pensa assim, a gente tende a comissionar muito mais por pedidos feitos, reuniões marcadas, ligações feitas e assim por diante. Isso tende a acontecer em cenários onde o processo de aquisição ele tem alto nível de recorrência. O exemplo que eu posso dar para vocês aqui é se vocês vendessem soluções farmacêuticas para clínicas hospitalares, sem contrato. Poxa, as clínicas elas precisam desse tipo de produto constantemente, então é muito fácil a gente atrelar, a gente vincular o esforço de fazer a atividade com a conversão no final. E a gente sabe também que dentro desse contexto, a gente tem muito pouco erro no processo de aquisição. Se eu liguei e ofereci, eu consigo converter e assim por diante. Porém, esse tipo de estruturação pautado em esforço, ele tende a impactar diretamente no LTV do cliente, porque ele tende a não depender diretamente de você ou da sua solução para atingir o objetivo final. Ele tende a aparecer dentro de cenários mais comoditizados, o que não é um exemplo da grande maioria do cenário B2B, principalmente de vendas SaaS ou de vendas de tecnologias no geral. Tranquilo? O outro tipo de comissionamento ele é o comissionamento pautado no resultado. Ele é o comissionamento mais comum dentro de organizações comerciais. Ele tende a ser muito mais saudável porque a gente tem um vínculo direto com um resultado-chave entregue por uma pessoa do seu time gestor e que esse resultado-chave ele traz um retorno direto para a organização que a gente está tratando. Então, esse tipo de comissionamento, a gente tende a atrelar ele com algum tipo de contrato e que a gente tende a pautar o time na qualidade final do processo. Ou seja, existe um esforço a mais para converter, ou seja, requer mais qualidade de entrega do time, mais atenção em cada uma das atividades, do que no esforço por si só. Ou seja, de nada adianta eu fazer uma ligação, fazer 20, 30 ligações, se eu não conseguir convertê-las corretamente dentro de um benchmark que eu sei que é possível atingir. Tranquilo? Ou seja, diferente do comissionamento pautado por esforço, o comissionamento pautado no resultado, ele tem uma necessidade por criação de algum tipo de demanda. Eu tenho que criar uma necessidade com aquele cliente e eu sei que eu vou ter pessoas diferentes dentro do meu cenário competindo para atender aquela demanda, que eu preciso de garantir que lead por lead, conversa por conversa, potencial cliente por potencial cliente, que eu estou fazendo o melhor para aquele atendimento, que eu estou oferecendo a melhor experiência de compra para garantir que no final ele vai se transformar no meu cliente e não no cliente da concorrente. E ele tem algum tipo de acordo no decorrer desse processo. Ele não é um processo que o atendimento dele é tão transacional. Ele é muito mais relacional, onde eu vou no decorrer de 3, 6 meses, 1 ano, entregar um resultado para ele, ok? Então, poderia pensar que no comissionamento por esforço, eu tendo a atender mais commodities, processos B2C e processos B2B extremamente transacionais. Porém, em um comissionamento pautado no resultado, eu tendo a pegar vendas mais complexas, focado em SMB, mid-market, enterprise, onde eu não posso perder aquele lead, onde eu quero dar uma atenção mais para a qualidade, de garantir que eu vou fazer aquele atendimento bem feito.
Tranquilo? É claro, lembrando sempre, não existe um modelo de comissionamento que ele é a bala de prata, que ele vai atender todos os tipos de organização. E é responsabilidade sua, como líder organizacional, entender as nuances pelo qual o seu cenário se encaixa e, ao entender essas nuances, propor o melhor comissionamento para o seu time e o melhor comissionamento para a sua empresa, ok? Pessoal, nós passamos sobre metas, passamos sobre comissionamento, agora a gente vai entrar no terceiro elemento que vai alinhar ainda melhor essa balança com esses dois elementos de motivação explícita que a gente consegue oferecer no comissionamento e a saúde financeira que aquele comissionamento possui para a empresa. Esse terceiro elemento é o clawback. O clawback ele acontece baseado em um churn ou numa expectativa que eu tinha que um cliente ia trazer resultado financeiro para a empresa e essa expectativa financeira não se concretizou. O clawback ele não pode ser um elemento muito alto a ponto de prejudicar o time de vendas. E se ele for um elemento muito alto, significa que existe um problema no seu processo comercial como um todo. Tem alguma coisa que não está bem alinhada e é responsabilidade sua, como líder organizacional, resolver isso. A gente vai entrar nesses problemas no decorrer dos próximos vídeos, não se preocupe. O que eu preciso que você entenda é que esse clawback ele tem que ser alinhado de antemão, normalmente junto com o alinhamento de um comissionamento, que a gente tem uma maneira de proteger a saúde financeira do comissionamento, principalmente do ponto de vista da empresa. O clawback em vendas, ele não tem muito mistério desde que ele seja alinhado antes. A gente indica que seja feito alinhamento junto com o comissionamento e também que ele garanta que no final todas as partes interessadas estão de acordo com ele. Ele torna o processo comercial muito mais saudável, ele dá um direcionamento para cada uma das pessoas do time também sobre o que não fazer, sobre também quando não colocar um lead para dentro. Tranquilo?